Brasil. Perfeito. Vamos à Colômbia. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, contestou o resultado preliminar da eleição presidencial e disse que a apuração inicial não tem validade legal. Petro questiona o sistema usado na contagem dos votos e afirma que vai aguardar a revisão judicial do resultado. A disputa vai para o segundo turno entre o advogado de extrema-direita, Abelardo de la Espriella, e o senador de esquerda, Ivan Cepeda, aliado do governo. A segunda apuração preliminar, La Espriella teve cerca de 44% dos votos contra 41% de Cepeda. O segundo turno está marcado para 21 de junho. Deixa eu chamar para essa conversa agora a analista internacional Rose Martins. Rose, sempre um prazer te receber por aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero te ouvir, assim, eu acho que surpreendeu no sentido que esperávamos que Cepeda tivesse um resultado melhor, mas esse candidato da extrema-direita disparou agora e nos leva a esse segundo turno um pouco conturbado. Quero te ouvir sobre esse resultado. Bom dia. Bom dia, Thalita, Laura, Edu e toda a equipe da Rede TVT. Bom, todos muito surpresos, né? Nenhuma pesquisa acertou o resultado. Então, um resultado que é bastante surpreendente. Se a gente comparar os números com 2022, a eleição que o Gustavo Petro ganhou é menos assustador, né? Porque mostra uma força do pacto histórico enquanto grupo político da Colômbia, né? Eu acho que como se criou uma expectativa muito grande, até de uma vitória do Cepeda no primeiro turno, nas redes sociais da Colômbia se dizia muito isso, né? Ele disse isso, Petro disse, mas os militantes também do Pacto Histórico esperavam uma vitória no primeiro turno, baseados, claro, na pesquisa. Eu acho que pareceu um banho de água fria, mas eu volto a dizer que eu acho menos assustador se a gente comparar os números. O que eu acho que aconteceu foi que a candidata do uribismo, a Paloma Valência, ela se desidratou nas últimas semanas. A votação dela, sim, para eles foi bastante assustadora, porque ela perdeu muitos votos. Ela teve mais votos na consulta pública, que é uma espécie de primária, do que nas eleições gerais. Ela caiu pela metade, inclusive. Ela teve 3.200.000 votos na consulta pública. Agora ela teve 1.600.000. Então, o que aconteceu foi, eu acho que uma migração para esse candidato de extrema-direita, que é um candidato dessa extrema-direita bem tradicional da América Latina, né, próximo, com ideias próximas do Milei, muito próximo ao Noboa, inclusive ele fez outro dia uma live com o Noboa. Acho que migrou os votos dessa direita para ele, justamente para evitar um fortalecimento do pacto histórico, da candidatura do Cepeda, e também evitar que o Cepeda fosse vitorioso no primeiro turno. A Colômbia tem um problema seríssimo, né, que é o comparecimento. 56% apenas das pessoas compareceram. É um pouquinho maior do que há 4 anos atrás, né, levemente, mas ainda assim muita gente não foi votar, justamente por conta do controle territorial ainda desses grupos armados. Então, temos um cenário difícil para a esquerda, para um segundo turno, não é um cenário fácil, mas acho que tem uma pergunta que precisa ser feita, analisado nos próximos dias, com muita calma, que é: será que os votos da Paloma, eles atingiram um teto para fazer esse deslocamento para a candidatura da extrema-direita? É a pergunta, porque parece que esse movimento ele já aconteceu no primeiro turno. Então, talvez muitos dos seus eleitores evitaram votar no Abelardo justamente porque ele é um extremista de extrema-direita mesmo. Ele é homofóbico, ele é machista, ele vocalizou isso várias vezes, diversas vezes, na sua campanha. Inclusive, o vice da Paloma, quando ela faz aquela fala, né, dizendo que vai apoiar o Abelardo, ele fica ao lado dela com uma cara de velório o tempo todo. Logo em seguida, ele sai e ele é entrevistado ali por alguns repórteres na saída, e ele disse que ele estava muito triste, porque o machismo e a homofobia tinham vencido as eleições na Colômbia. Ele faz umas críticas ao Petro também, mas muito mais duro com o Abelardo. Então, acredito também que o grupo político dele, talvez, que era vice dela, o grupo político dele talvez não tenha muita força, ele possa pagar de isentão, mas já é um indicativo de que a candidatura dela era muito mais ao centro, né, do que essa extrema-direita estridente que aparece agora na Colômbia, que cresce muito rapidamente. Então, o cenário tanto do Cepeda
tentar ganhar votos da candidatura da Paloma, mas também do Fajardo, mas também tentar mobilizar a população colombiana para votar, porque é um comparecimento muito baixo, justamente por conta mesmo do controle territorial desses grupos armados. Sabe que a gente se de surpreso, né, por conta de estarmos acompanhando as pesquisas eleitorais do país. Mas tem muita gente que diz que, na verdade, a eleição de Petro é um ponto fora da curva, né? Que, historicamente, a Colômbia tem esse histórico, de fato, de eleger pessoas que estão mais alinhadas à direita e, nesse caso, à extrema direita, como o candidato agora que vai ao segundo turno. Laura? Eu queria perguntar para a Rose, porque o Petro está insistindo muito que essa apuração prévia que foi feita aí, que ela tem indícios de fraude. E ele está insistindo que, olha, é para acompanhar a apuração, porque a apuração ainda não acabou. É até sexta-feira. Sim. Então, eu te pergunto, Rose, porque a gente já viu esse filme antes, é um roteiro, e eu acho que o medo que o Petro tem é de que aconteça aquilo que aconteceu com Leonel Brizola aqui nas eleições de 78, que foi quando a Globo pegou 82, e falou... 82, desculpa, obrigada, Edu. Nas eleições de 82, quando a Globo anunciou a vitória do candidato de direita, e quando, na verdade, quem tinha ganho tinha sido o Brizola. E qual foi o propósito da Globo? O propósito da Globo era desmontar a estrutura de fiscalização da boca das urnas. Desmonta e aí a gente empurra qualquer resultado. Então a minha pergunta para você é se você acha que tem, você que está acompanhando detidamente, se você acha que essas suspeitas do Petro podem ter fundamento, isso é uma primeira coisa. E eu queria perguntar para você também se não foi a certeza de que o candidato do Petro ganharia a eleição, não acabou desestimulando os próprios eleitores do candidato do Petro de ir para as urnas. Quer dizer, já ganhou, eu vou curtir a vida, vou almoçar com a família, vou fazer alguma outra coisa. Então, duas perguntas. O que você acha dessa suspeição que o Petro joga e se um dos fatores também dessa forte abstenção não pode ter sido a certeza de que o candidato do Petro estava eleito? Uhum. Antes de responder as perguntas da Laura, eu quero só fazer um comentário sobre a fala final da Thalita. A Colômbia tem uma história política que faz a nossa vida no Brasil parecer um passeio no parque, né? A vida de militantes de esquerda no Brasil. Inclusive, o pai do Cepeda foi... Opa, peraí, Rose. Peraí que tá travando, um minutinho, vamos esperar estabilizar. Peraí, agora estabilizou, ainda não. Acho que trava. Agora foi, o pai do Cepeda continua daí. Eu continuei falando porque para mim estava normal. O pai do Cepeda, o militante comunista, foi assassinado no início dos anos 90 na Colômbia. O Álvaro Uribe, que se consolidou como uma força política importante na Colômbia, era ligado aos cartéis de drogas, era ligado ao Pablo Escobar. Nesse processo do Álvaro Uribe de combater, né, o narcoterrorismo, foram mortos mais de 6 mil pessoas na Colômbia. Ele, inclusive, responde juridicamente por isso. Foram mortos, essas pessoas que foram mortas eram em grande parte militantes de esquerda, militantes ligados às causas ambientais, inclusive. Então, é uma história política de muita violência direcionada à esquerda. Então, o governo Gustavo Petro é realmente um ponto fora da curva. E, como eu disse, sem capacidade de reeleição, né, o que torna difícil você apresentar um outro nome, ver se esse outro nome vai ter aderência. Então, é importante a gente ter isso em mente, até vejo muita gente comparando com o Brasil, é muito complicado fazer essa comparação, porque a Bolívia tem umas particularidades que deixam o quadro mais complexo. E aí, uma dessas particularidades, para responder à pergunta da Laura, é que uma empresa privada que faz essa contagem inicial. Esses números são números de uma empresa privada. E o que o Petro está denunciando que essa empresa privada, que é de 3 irmãos, os irmãos Bautistas, que são ligados a esse candidato, ao Abelardo, eles têm uma proximidade, então ele já denuncia isso de cara, e ele denuncia que foram incluídos 800 mil eleitores que não estavam presentes no último censo nacional.
Então, o que o Petro está denunciando é que tem 800 mil votos que apareceram nas últimas semanas e que ele vai esperar a contagem dos órgãos oficiais da Colômbia. Agora, é uma loucura isso, veja, a primeira contagem, a contagem que fica pública inicialmente, é feita por uma empresa privada. Isso é extremamente problemático. Então, a denúncia do Petro, ela faz sentido, né? A ver como vai se desenrolar essa contagem aí dos órgãos oficiais que vão sair depois, mas a denúncia dele não deixa de fazer sentido. E uma outra camada dessa denúncia do Petro são casos que nós já estamos assistindo, né? Vocês devem ter ouvido falar do Honduras Gate, inclusive naqueles documentos aparece o nome da Colômbia. Então, além da pressão que o imperialismo norte-americano faz através da retórica, contando inclusive com a ajuda do Daniel Noboa, tem também essa interferência propriamente dita. Então, acho que o Petro fez bem em denunciar e dizer que vai esperar os números oficiais, né, os números ligados mesmo a órgãos oficiais do governo, do Estado da Colômbia. E a segunda pergunta da Laura, né? Eu já estava me esquecendo, sobre talvez estarem muito confiantes e as pessoas não irem votar. Laura, nesse sentido também, aquele episódio que nós vimos no Brasil em 2022, da Polícia Federal bloqueando as estradas, na Colômbia é algo muito pior, porque nós estamos falando aí de grupos armados que controlam territórios. Não coincidentemente, os territórios em que o Abelardo venceu são aqueles controlados por esses grupos, né, que é o centro da Colômbia. Então, há uma dificuldade porque as pessoas realmente têm medo de votar. O Álvaro Uribe, por exemplo, ele vencia as eleições, mas também com participação muito baixa, porque simplesmente as pessoas tinham medo de votar na Colômbia. Então, eu acho que ainda, a gente chega em 2026, mesmo com os processos de paz, um governo de esquerda, a gente tem ainda claramente que a Colômbia tem um cenário complexo, interno muito complexo para a esquerda. Sobre essa coisa de complexo para a esquerda, você falou do pai do atual candidato, Cepeda, Ivan Cepeda, 1948, primeira vez que apareceu um candidato de esquerda para ganhar, Jorge Gaitán. O que aconteceu com ele? Sim. Foi assassinado no meio da rua, ele era um advogado, um episódio que eles chamam lá de Bogotaço. E aí, até hoje não se sabe quem mandou matar, sabe só quem apertou o gatilho, etc. Eu vou botar 3 dados aqui que eu gostaria que a Rose juntasse na análise, fizesse a análise a partir desses 3 dados. Primeiro deles, eu estava vendo hoje de manhã que sempre no segundo turno o número de eleitores na Colômbia costuma ser maior. Aqueles que não votaram no primeiro turno muitas vezes vão votar no segundo turno, isso é história. Segundo, que Petro não está, o grupo de Petro, né, o candidato Cepeda não está contando com nenhum voto que foi para a Patrícia do primeiro turno, os Uribes, votos do Uribe, 1.200.000 votos. E que está de olho nos votos do quarto colocado, que foi Sérgio Fajardo, quarto colocado com 1 milhão de votos. Se esse 1 milhão de votos, e mais o que não apareceu para votar, mas que fica com medo do Abelardo, pode ser o suficiente para ganhar em segundo turno. E tem um terceiro dado aqui, deixa eu lembrar. Não estou lembrando. Vai com esses 2 mesmos que já dá para entender bastante, Rose. Olha, eu acho que o Cepeda está correto de não contar com os votos da Paloma. Eu acho que eu disse que era necessário fazer essa pergunta, né? Se não tinha atingido o máximo de mobilização para a candidatura da extrema-direita, já no primeiro turno, mas eu acho que ele não faz bem. O Fajardo, ele é um candidato mais de centro, né? Achei muito estranho que ele não declarou imediatamente, como fez a Paloma Valência, a candidata do uribismo, não disse rapidamente ali, imediatamente, que ele vai apoiar o Cepeda, mas o perfil eleitoral dele, do seu público, ele tende a se afastar da figura de extrema-direita, que, como eu disse, foi na campanha abertamente machista e homofóbico. Então, eu acho que esse cálculo do Cepeda está certo. E eu acho que um cálculo adicional, que acredito que o Pacto Histórico vai fazer, é que eles precisam aumentar a participação em pelo menos 3%. Eu acho que uma participação acima disso seria muito ambiciosa, né? E, assim,
Seria uma movimentação da esquerda histórica na Colômbia, né? Elevar isso a 70% de participação. Imagina, é muito difícil, é um cenário muito difícil. Mas eu acho que tentar chegar muito próximo dos votos desses candidatos de centro. Tem também uma candidata que teve, acho que 500 mil de votos, é a Cláudia, se não me engano. Ela já, pelas palavras iniciais dela, ela vai apoiar o Cepeda. Então, acho que o caminho para eles realmente vai ser aumentar a mobilização, aumentar o número de pessoas que vão às urnas votar. Eu acho que isso, sim, pode produzir o impacto. Acho que vai aumentar o número de abstenções. Muita gente que votou, por exemplo, na Paloma, né, nessa candidata do uribismo, pode não votar, ou pode votar em branco, ou pode votar nulo, ou simplesmente não sair de casa para votar. Então, eu acho que o cálculo ele passa, sim, por esses candidatos mais ao centro, centro-esquerda, como o Fajardo, mas também por aumentar a mobilização, porque, vamos combinar, né, gente, 50%, 56% de participação é um número muito baixo. E na Colômbia é historicamente baixo. Na Colômbia é historicamente baixo. Rose, deixa eu te fazer um questionamento em relação à campanha do candidato da extrema-direita, que parece que usa uma mesma fórmula de candidatos da extrema-direita aqui na América Latina e no mundo, porque eu vi que ele usou uma linguagem bastante nacionalista, né? Inclusive colocando aí a camiseta da seleção da Colômbia. É a mesma coisa, olha lá, camisa da Colômbia, vidro na frente porque eu posso ser vítima de um atentado, os outros colocam... colete à prova de bala. É o mesmo roteiro. Exato. E é isso, encampando essa defesa nacionalista, quando, ao mesmo tempo, adota na sua campanha uma agenda contrária a interesses da própria população ao se alinhar, por exemplo, aos Estados Unidos também, né? Então a gente tem isso aqui com o Flávio Bolsonaro, a gente está vivendo isso, a gente tem na Argentina, que acabamos de comentar, e a gente vê isso sendo repetido, mas de uma forma bastante exitosa na Colômbia. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas campanhas de candidatos de extrema-direita. Não, adicionada a ele usar esses símbolos, né, tá com a camiseta aí da seleção, inclusive o Cepeda estava agora no Twitter, né, questionando isso, né, usar a camiseta como se fosse a camiseta da seleção colombiana fosse representar um grupo político. Ele tem também essa questão das redes sociais, né? Dizem que ele foi muito bem sucedido em utilizar as redes sociais, e que esse também foi um problema da campanha da esquerda. Realmente é uma realidade muito nova. Não é uma realidade fácil, porque eles têm o algoritmo ao seu favor, né? Essas empresas, as redes sociais, elas têm donos, seus donos têm visão ideológica, seus donos estavam na posse do Donald Trump. Então, há um problema nisso também, na difusão da informação. Eles trabalham com um vocabulário fácil, um vocabulário que busca com a vida, né, das pessoas, eles são bem-sucedidos nisso, lamentavelmente. E esse crescimento da extrema-direita, ele é global, é um desafio imenso para as forças de esquerda. A gente pode citar aqui países em todas as regiões do mundo em que a extrema-direita tem um apelo muito grande. E o crescimento dele, fazendo uma comparação com o Brasil, o crescimento meteórico dele acabou colocando como coadjuvante o uribismo, que é uma direita mais tradicional. Não é uma direita limpinha, porque é uma direita metida com crimes até o pescoço, né? O Álvaro Uribe, inclusive, com relações nos anos 90, com o cartel do Pablo Escobar, mas é uma direita que ainda se vendia, né, com algumas negociações com o centro. E ele não, ele tem esse discurso machista, homofóbico, tudo isso que nós vimos aqui no Brasil de forma absolutamente lamentável e com um crescimento muito rápido que jogou a candidata do uribismo, a Paloma, ali para um terceiro lugar, e ela desidratou muito rapidamente, né? As últimas pesquisas, porque na Colômbia não pode divulgar pesquisas uma semana antes da eleição, as últimas pesquisas, a Paloma apareceu com 15%, né? E ela não chegou a 7%. Então, ela caiu pela metade. Então, é uma extrema-direita que cresce de forma muito teórica. Eu até comparei esse crescimento dele com o crescimento do Chega em Portugal, né? Foi um crescimento que em 2019 e 2025 eles saíram de um partido com 4 deputados para ser a segunda força política de Portugal, né? Fazendo ali frente ao Partido Socialista, um partido histórico de Portugal.
Então, é um crescimento muito rápido, tem a ver com a dinâmica, tem a ver com o uso, esse uso simbólico dos itens nacionais, da camiseta, né? E eles conseguem captar facilmente essa insatisfação. É algo que vai ser uma luta contínua, né, da esquerda para lidar com esse crescimento que chegou na nossa região com tudo. Só para não deixar no ar, o Sim. terceiro ponto que eu ia dizer, esqueci, é que teve voto útil demais nos dois candidatos de direita, né? Na Paloma, como disse a Rose, também no candidato, esse voto da Paloma migrando para o primeiro colocado, para o Abelardo, com o medo da esquerda. Sim. Medo da esquerda continuar no poder. E como o percentual é pequeno, 3 pontos foi a diferença no final, isso pode se reverter no segundo turno com os outros componentes que a Rose já trouxe. Perfeito. Rose, muito obrigada. Um prazer te receber sempre por aqui. Um beijo enorme e boa semana para você. Só um último comentário. O Edu falou essa questão do medo. Eu estava assistindo uma analista política colombiana e ela falou: essa é uma eleição dos medos. Né? Então, o medo foi vendido, o medo da extrema-direita e o medo da esquerda. Eu costumo dizer que eles não são comparáveis, né? O medo da esquerda é de que o medo que eles têm da esquerda é de que o povo tenha poder. Então, são medos diferentes, mas realmente foi algo muito trabalhado nas campanhas. Quero desejo uma boa semana para vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Rose, até. Me despeço de vocês.